Você está vendo este livro que eu estou mostrando aqui do lado? Né? Tem a capa dele aí. O nome desse livro é Como Organizar e Dirigir uma Empresa. Esse livro, o autor dele chama-se, ele tem um pseudônimo de O Mágico. Até esta edição que eu li é muito antiga e ela não tinha o nome do autor. Mas claro, o livro tem um autor, né? Então ele usa um pseudônimo de O Mágico. E aí eu fui pesquisar na internet e aí eu encontrei ele com outros títulos, né? Com outro título, para falar a verdade, é Socorro, eu tenho uma empresa. E aí tem esse outro título aí, né? É bem interessante. Esse livro, ele realmente ele teve uma influência muito forte na minha vida. Para aqueles que não me conhecem, eu sou comerciante há 34 anos, por aí, né? Abri minha primeira loja em 1988 e eu fiz as contas, né, um dia olhando quantas vezes eu tinha tido que fechar e abrir minha loja. Eu acho que eu devo ter falido umas 13 vezes. Até que em 2006 eu li esse livro aí, né? Vinha na luta, tal, tudo mais. A gente sabe que muita coisa a gente aprende na prática e outras tem que estudar e realmente ver o que está acontecendo. Então em 2006 eu li esse livro. Eu não atribuo toda a minha superação, né, dos problemas que eu vinha enfrentando desde o começo com minha firma, com minha loja. Não atribuo tudo isso a ele, né? Quer dizer, esse livro realmente mudou minha vida, ele fez uma diferença enorme na minha vida, né? Porque eu li ele em 2006, portanto há 14 anos, se não me engano, né? Ou 16 anos. Sim, mas foi em 2006 que eu li esse livro. E eu achei ele tão interessante que ele é um livro muito bom de ler, ele é cheio de figuras e cheio de esquemas, né? E aí eu tirei um xerox da parte que eu me interessava e colei na frente no meu escritório, botei tipo um quadrinho assim, uns 8 quadros daqueles para dizer assim, eu vou fazer exatamente como ele está dizendo ali. E de lá para cá, de 2006 para cá, realmente eu consegui superar as dificuldades que eram muito comuns na minha vida de comerciante. E realmente mudou, né? Quer dizer, são 16 anos então, agora que... Então de lá para cá eu realmente mudei completamente minha maneira de trabalhar, né? Minha maneira de agir dentro de um comércio e atribuo muito a coisas que eu li neste livro aí, né? Então é o livro O Mágico. Eu diria assim, é um livro que poderia mudar a vida de uma pessoa. Eu não digo assim, esse livro mudou minha vida, porque eu atribuo tudo que acontece na minha vida, eu atribuo a Deus e a minha fé em Deus e em Jesus Cristo. Então eu acredito que através deste livro o Senhor me deu uma bênção. É como se ele dissesse, está aqui, Ronaldo, pega este livro aí, leia e vê se você aprende alguma coisa. E depois que eu li, eu realmente aprendi muita coisa, coloquei em prática e como eu falei para um pastor, um amigo, eu disse assim, olha, eu não sei, ainda não aprendi como ganhar dinheiro, mas eu sei como fazer para se livrar das dívidas e sair do buraco. Eu posso dar até um curso, né, para quem quiser saber como se livrar das dívidas, como reverter essa situação terrível onde muitas vezes os comerciantes entram, né, e não sabem como sair. Mas eu consegui, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, e isso mudou.
Então eu poderia pegar este livro e se tiver alguém que me ouvir falando isso, pode dizer assim, esse livro então ele vai mudar a minha vida, eu vou lá, vou comprar um livro, eu vou fazer... Sim, você tem que comprar, né? Porque emprestar o meu eu não vou emprestar, né? Eu não vou emprestar e você já vai saber por quê, já vou dizer por quê. Porque aí ele vai pegar o livro e vai levar para a casa dele, né? Achando que o livro é mágico, que o livro vai mudar a vida dele como mudou a minha, né? Sendo que o livro não tem poderes mágicos. Ele tem um conceito que, se colocado em prática, dá resultado. Mas se a pessoa não colocar em prática, não vai resolver nada. É a mesma coisa. Não existe livro mais fantástico do que a Bíblia. Livro mais espetacular do que a Bíblia. Poderoso nas suas promessas, nas suas doutrinas, nas suas palavras. A força da palavra de Deus, ela dá vida, né, aos nossos ossos, à nossa carne, à nossa alma, ao nosso espírito. A força que vem desta palavra, ela ressuscita até mortos, né? Mas onde está o segredo? Assim são as promessas de Deus, né? Como o livro que eu mencionei, ele não é mágico, por si só, ele não vai fazer nada na vida de ninguém, não é? Exatamente é a mesma coisa que acontece com a Bíblia, né? A mesma coisa, quer dizer, as promessas dela são extraordinárias, a proposta de Deus para nos fazer bem, para cuidar da nossa vida, para nos dar paz, tranquilidade, prosperidade, elas são verdadeiras, mas elas não funcionam de forma automática. Elas não vão funcionar simplesmente a gente repetindo essas coisas e não dando atenção a elas para fazê-las de verdade. Aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O versículo 19 diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O capítulo 1 desta primeira epístola a Timóteo diz assim, o fim do mandamento. Ele dá várias recomendações a Timóteo e diz assim, mas o resumo do mandamento de Deus, o resumo daquilo que eu estou dizendo para você é isso, Timóteo, né? Quer dizer, que o fim do mandamento, o resumo de tudo que eu estou dizendo é que você deve ter um coração puro, um amor, que o amor que você tem no seu coração venha de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, né? Porque às vezes, esses dias eu estava pensando assim, o que é uma fé cega? Eu digo, mas não existe fé cega. A fé, ela não é cega. A fé, ela vê o invisível. Nós não depositamos uma fé numa coisa que a gente não acredita. A gente realmente vê. Agora, quando se trata da fé em Deus, da fé verdadeira, da fé bíblica, ela pode ser uma fé fingida. Uma fé que não é verdadeira. Uma coisa é você dizer que acredita em Deus. Outra coisa é você viver como uma pessoa que realmente, de fato, acredita em Deus. Eu digo que quando nós dizemos que temos fé em Deus, que cremos em Deus, que acreditamos em Deus, nós temos vários graus de fé, né? E temos aquele grau pior de todos, que é aquela fé fingida, aquela fé que não nega a Deus, mas que realmente não é uma fé verdadeira. Porque, segundo a Bíblia, até os demônios creem em Deus, né? Mas não obedecem. Mas esse crer deles vai muito mais além do que a nossa maneira de dizer, eu creio em Deus e deixar isso para lá. Na verdade, os demônios eles conhecem, eles têm certeza no coração de que Deus existe, mas vivem como se não se importassem com isso. Eles não dão bola para isso. E assim é a nossa fé fingida. A fé fingida faz isso. Acredita em Deus, mas não leva ele em consideração.
Aí, da mesma maneira, não se pode obter resultado da palavra de Deus e das bênçãos e das promessas de Deus se não tivermos uma fé verdadeira, né? Se não tivermos uma boa consciência. Foi a boa consciência que manteve Jó no caminho certo. Foi a boa consciência que evitou que Jó caísse em naufrágio, que Jó colapsasse, né? Que Jó entrasse realmente em derrocada, ele acabasse com a fé, ele dissesse assim: eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber de ser crente, eu não quero saber de acreditar em Deus, para mim Deus não existe, isso tudo é besteira e deixa para lá. O que salvou Jó foi a boa consciência. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia dos seus caminhos, ele tinha experimentado todo o bem que vinha de Deus. Agora ele não sabia porque estava recebendo o mal. Mas era isso o que manteve ele fiel a Deus, e a fé dele era uma fé verdadeira, era isso, de que ele tinha uma boa consciência. Foi a fé não fingida que fez com que os antigos, os profetas, andassem errantes, aflitos, maltratados pelas cavernas e pela terra, né? Andando pelas cavernas da terra, aflitos, maltratados, sem ter onde dormir, sem ter onde parar, porque eles tinham uma fé verdadeira em Deus. Aquela fé em Deus fazia com que eles acreditassem, com que eles continuassem andando, ainda que as condições eram tão adversas para ele. Então, quando você chega a falar da palavra de Deus para essas pessoas, elas querem que isso seja uma mágica, né? Mas o segredo está aqui. O segredo deste livro, né? O segredo do sucesso desse livro, para quem lê ele e diz assim: não, eu quero ser um comerciante bem-sucedido, eu quero montar uma empresa, uma fábrica de sabão, uma fábrica de vela, uma fábrica de sabonete, sei lá o que, uma borracharia, qualquer tipo de empresa que você inventar, eu vou colocar uma eletrônica, eu vou fazer conserto, consertar fogão. Isso são empreendimentos, né? Isso são empresas. Você quer ver sua empresa dar certo? Você sabe como organizar e como dirigir uma empresa? Isso é uma empresa. Qualquer empreendimento que você faz passa a ser uma empresa, né? Você não precisa pensar em ser um empresário, dono da GM ou sei lá o que, né? E até você pode ser, né? Dependendo da maneira como você levar a sua vida, você pode ser, se isso for o seu desejo, o desejo do seu coração, se isso estiver na sua alma, você pode alcançar. Mas eu digo assim, qualquer empresa, né, qualquer empreendimento que você fizer, que você quer dar certo, então observe o que esse livro diz. Ele fala coisas que a gente parece não acreditar, né? Como ganhar dinheiro sem dinheiro, como ter dinheiro todos os dias, né? Como ter dinheiro todos os dias. Meus olhos brilhavam quando eu lia aquilo, né? Mas o livro não é mágico. Existem princípios que têm que ser colocados em prática. A mesma maneira é o que tem a Bíblia Sagrada. É o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz exatamente isso. O segredo da eficácia da palavra de Deus está nas palavras de Jesus. Quando ele disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, e deu certo. Agora o homem insensato é aquele que ouve a palavra de Jesus Cristo e não pratica, porque na verdade ele não acredita que ela vai funcionar. O apóstolo Tiago diz assim: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque aquele que é ouvinte é como uma pessoa que está diante de um espelho, né? Que está se vendo e depois, quando se vira as costas que vai embora, já não sabe mais que aparência ele tinha. Isso é verdade.
né? Então, ser praticante é uma coisa. Então, quando praticamos alguma coisa, é porque dá certo. Agora, por que não dá certo? Eu vou dar um exemplo. Aí eu vou dizer para você, ó, você está endividado? Eu vou dizer para você como é que você vai sair. Né? Eu vou falar 5 coisas que você tem que fazer para acabar com suas dívidas, para sair desse buraco e começar a ter dinheiro. Né? Aí eu digo assim, você está devendo, certo? Então, vamos supor que fosse essa, não é a primeira coisa, eu vou inventar uma aqui para ver se eu consigo dar um exemplo. Eu digo assim, use a chamada permuta. O que é permuta? Você deve um dinheiro para um camarada, você tem alguma coisa, algum produto que ele poderia receber no valor dessa dívida? Aí você pensa e diz assim, tem. Aí o que ele tem? Bom, eu tenho uma bicicleta que eu não uso mais lá, tá tudo mais. Então ofereça para ele. Ah, não, mas assim não, minha bicicleta não. Eu digo, então esqueça o resto. Porque se você não está disposto a fazer, a colocar em prática aquilo que o livro está ensinando, você não vai obter os resultados. E se você chegar para mim e dizer assim, ó, você acha que realmente precisa, se você acredita em Deus, se você crê em Deus verdadeiramente, se você acredita do fundo do seu coração, do mais profundo da sua alma, que Deus existe, você acha que precisa ficar uma semana fazendo uma campanha de oração para ser escutado por Ele? De forma alguma. Você pode dobrar os seus joelhos, você pode simplesmente fechar os seus olhos em qualquer lugar, até num banco de uma praça. Isso eu fiz na cidade de Bagé. Na cidade de Bagé, eu estava lá desesperado, eu morava em Dom Pedrito, estava procurando um lugar para levar minha loja, porque eu estava falido. E aí eu me sentei num banco da praça ali, fiz uma oração a Deus, Senhor, me dá uma direção, eu estou perdido, eu não sei mais o que eu vou fazer. Passei 2 dias na cidade e fui embora sem saber o que fazer. E saí dali e comprei uma revistinha chamada Seleções. E ali eu abri numa página que, enquanto esperava o ônibus para voltar para casa, eu li uma história de uma moça, e a história dela terminava dizendo assim, lembre-se, uma porta nunca se fecha sem que outra se abra. Eu obtive a resposta de Deus, Deus falou comigo naquele dia, naquela hora. Enquanto eu estava ali na praça, eu não precisei ficar uma semana buscando uma campanha de oração para Deus me ouvir. Eu digo, Senhor, tu está aí, tu está me olhando, tu está me vendo. O que eu faço agora? Aqui as portas estão fechadas. Eu vou fazer o quê? Para onde eu vou agora? Agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Na mesma hora, no mesmo dia, através daquela revista, que tinha uma história muito bonita, ele dizia, lembre-se, uma porta nunca se fecha sem que outra se abra. Então eu já fui embora para casa cheio de esperança. Então essa é a fé que nós temos em Deus. Uma fé que não seja uma fé fingida, mas uma fé verdadeira. Acreditar. Então se eu chego para você e digo assim para você, bom, você quer ser ouvido por Deus? Você quer pedir alguma coisa para Deus? Você quer que Ele te escute? Então eu vou ensinar para você. Primeira coisa que você tem que fazer dobre seus joelhos em casa e se humilhe. Ah, capaz, Ronaldo, que eu vou me humilhar? É Deus. Então esqueça o resto. É isso quando a gente não quer seguir uma direção, quando a gente não quer praticar. É porque a gente não acredita. É porque nós realmente não estamos dispostos a buscar aquilo que estamos nos propondo a fazer. Isso chama-se uma fé fingida, né? A fé verdadeira, a fé não fingida, ela vê o invisível, ela faz as coisas porque ela acredita. Se uma pessoa chega lá na loteria, ele vai fazer uma aposta de R$ 500 e deixa o seu dinheiro lá e sai contando com aquilo, ele faz porque ele tem uma fé verdadeira, mas numa coisa inútil, uma coisa que ele nunca vai obter resultado, porque isso não dá resultado.
A verdadeira fé nós exercemos em Deus, né? A nossa fé, tende fé em Deus, a nossa fé é em Deus. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, na sua palavra, se praticarmos a palavra de Deus como está escrito na Bíblia, certamente obteremos êxito em tudo que fizermos, como diz a palavra de Deus, né? E tudo quanto fizer prosperará. Então que Deus te abençoe, te guarde, te ajude e te dê muito entendimento e vontade, né? Para ler, para estudar e sair dessa vidinha medíocre, essa vida onde você quer ser igual a todo mundo. Uma pessoa comprou uma roupa, você quer igual. Uma pessoa fez uma tatuagem, você quer igual. Uma pessoa age de uma maneira, você quer igual. Seja diferente. Seja diferente. Você quer destaque? Saia do meio da multidão. Faça diferente. Faça a diferença. Eu já deveria ter escrevido uns 8 livros, mas eu simplesmente desisti porque não vou escrever livro para um povo, né, no Brasil, assim, ninguém gosta de ler. Eu não vou escrever livro por vaidade, né? Então eu continuo escrevendo, mas panfletozinhos, livrinhos de 8 ou 10 capítulos, 8 ou 10 páginas, 10, 12, 16 páginas, né? E põe para vender, porque se alguém tiver disposição para ler um livrinho de 16 páginas, eu acho que há esperança para essa pessoa, né? Que Deus nos ajude, nos guarde e nos abençoe em nome do Senhor. Amém.